Isto não é um conto de fadas. É a realidade crua de como o orgulho pode arrastar um império para o inferno. Um marido multimilionário saca uma arma contra sua esposa grávida, na frente de centenas de testemunhas. Mas antes que a bala atinja o alvo, um desconhecido de terno cinza escuro se interpõe. Esse estranho não é um herói qualquer. Ele carrega um segredo capaz de destruir os poderosos e proteger os inocentes. O que se segue é uma tempestade de vingança, traição e redenção, e você nunca vai acreditar em quem realmente sobreviveu quando a verdade finalmente veio à tona. O salão de baile do Grand Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, lissaja-os sob 1000 luzes douradas. Era um gala de caridade organizado pelo Tapduan Realidades do Rio, um dos impérios imobiliários mais poderosos do Brasil. O ar cheirava a rosas, champanhe e perfume caro. Os garçons moviam-se com elegância entre colunas de mármore, carregando bandejas com caviar e taças de cristal. Uma banda de bossa nova suave tocava em um canto, sua música delicada o suficiente para esconder a tensão silenciosa que pairava sob o brilho. Na entrada, a multidão virou-se ao ver Evelyn Marques aparecer. Ela estava grávida de 6 meses, vestida com um vestido de seda azul claro que caía suavemente sobre sua barriga. A cor fazia sua pele brilhar como porcelana sob a luz das lâmpadas. Seu cabelo escuro estava preso em um coque solto, com alguns fios emoldurando seu rosto sereno. Suas mãos descansavam com instinto protetor sobre o abdômen. Cada passo irradiava uma dignidade silenciosa, embora ela sentisse o peso dos olhares que a seguiam. Ao seu lado caminhava Gregory Lima, seu marido, o jovem diretor executivo da Realidades do Rio. Seu smoking estava perfeitamente sob medida, seu sorriso perfeitamente ensaiado. Os flashes das câmeras pareciam favorecê-lo. Ele cumprimentava com confiança, sussurrando palavras corteses aos membros do conselho e aos investidores. Para qualquer um que os observasse, eles pareciam um casal poderoso, mas Evelyn sentia o vazio entre eles. Ele não a tinha olhado uma única vez desde que desceram do carro. Caminhando logo atrás estava Mirella Chaves, a diretora de Relações Públicas de Gregory. Naquela noite, ela não se comportava como uma empregada. Ela agia como a estrela do evento. Seu vestido era de seda escarlate, justo o suficiente para atrair todos os olhares do salão. O colar de diamantes que repousava em sua clavícula brilhava com uma familiaridade que fez o coração de Evelyn doer. Ela o reconheceu. Era dela, um presente de aniversário. Ela o havia procurado meses atrás, acreditando que o tinha perdido. Agora, ela sabia a verdade. Os três avançaram juntos pelo corredor entre as mesas, e os sussurros começaram. Evelyn ouviu fragmentos ao passar. Não é a esposa? Ela está grávida? E a mulher do vestido vermelho não é a diretora de relações públicas dele? A música pareceu desacelerar. Gregory guiou Evelyn em direção à sua mesa perto do palco, mas parou ao ver um grupo de investidores. Ele a deixou sozinha sem dizer uma palavra. Mirella ficou ao lado dele, inclinando-se, rindo suavemente de algo que ele disse. Evelyn permaneceu de pé por um momento, cercada de estranhos reluzentes. Ela inalou profundamente, obrigando-se a manter a compostura. A voz do apresentador ressoou pelos alto-falantes. Senhoras e senhores, por favor, tomem seus lugares. O serviço de jantar começará em breve. Enquanto os convidados se acomodavam, a risada de Mirella se elevou sobre o murmúrio da conversa. Ela se aproximou da mesa de sobremesas, onde um magnífico bolo de 3 andares esperava pelo leilão de caridade.
O bolo estava coberto de fondant branco com fitas douradas, o centro das atenções da noite. Os olhos de Mirella se dirigiram para Evelyn, que havia se sentado discretamente perto da borda do salão. Seus olhares se cruzaram. Evelyn desviou o olhar primeiro. «Ops!» disse Mirella em voz alta, fingindo tropeçar. Sua mão roçou o bolo, mas ela não perdeu o equilíbrio. Ela se virou, pegou um pouco de glacê com os dedos e sorriu com escárnio. «Ai, meu Deus, como eu sou desajeitada!» O público riu com desconforto, sem saber se deveria rir ou não. Então, em um instante, Mirella pegou a camada superior do bolo e a jogou por cima da mesa. O bolo atingiu Evelyn diretamente no peito. Glacê e fitas douradas espalharam-se pelo seu rosto e vestido. O som foi um baque suave seguido de um suspiro coletivo. Por um segundo, ninguém se moveu. A banda de bossa nova parou de tocar. Uma colher caiu em algum lugar ao fundo. Evelyn ficou imóvel. O glacê frio escorreu pelo seu pescoço. Ela piscou uma vez, duas vezes, sem conseguir compreender o que acabara de acontecer. Seu coração batia forte. Ela olhou para o vestido arruinado e depois levantou lentamente o olhar para Mirella. Mirella sorriu. «Parece que você finalmente sabe como é ser o motivo de piada da noite», disse, alto o suficiente para que todos a ouvissem. A cadeira de Evelyn rangeu ao tentar se levantar. Sua voz tremeu. «Por que você faria uma coisa dessas?» Gregory apareceu ao lado de Mirella, não de sua esposa. Sua voz era calma, calma demais. «Não foi intencional, Evelyn. Sente-se. Não faça um escândalo.» Um murmúrio percorreu a sala. «Ela está grávida», sussurrou alguém. «Ele realmente disse isso?» disse outra voz. A mão de Evelyn tremeu enquanto ela pegava um guardanapo. O glacê se espalhou ainda mais, sua visão embaçada por uma mistura de lágrimas e descrença. Ela queria ir embora, mas suas pernas pareciam pregadas ao chão de mármore. A humilhação queimava mais do que o frio do bolo em sua pele. Mirella inclinou a cabeça, fingindo inocência. «Calma, querida. É só bolo.» O público começou a se mover inquieto. Alguns pegaram seus telefones discretamente. Uma luz vermelha de gravação piscou em uma câmera no fundo do salão. Evelyn a viu refletida no espelho da parede. Uma câmera estava filmando tudo. Seus lábios se abriram, mas nenhum som saiu. Gregory inclinou-se ligeiramente, murmurando algo que só ela pôde ouvir. «Cale a boca. Você vai arruinar a noite.» Os olhos de Evelyn brilharam sob a luminária do teto. Ela colocou uma mão trêmula sobre o ventre, sentindo o leve movimento do bebê. Seu coração se contorceu de vergonha, dor e uma nova faísca. Uma força que ela não sentia há muito tempo. Ao seu redor, os sussurros cresciam. «Alguém está gravando isso? Que vergonha!» Pobre mulher. Por um momento, todo o salão permaneceu congelado. A banda de bossa nova havia parado no meio de uma nota. Cada convidado permaneceu em silêncio absoluto, com os garfos a meio caminho dos lábios e o olhar fixo na mulher de azul coberta de glacê. O aroma de baunilha e açúcar misturava-se ao perfume caro no ar, criando uma doçura estranha que fazia a cena parecer irreal. Evelyn não se moveu. Suas mãos pendiam ao lado do corpo, pegajosas e trêmulas. Um pedaço do bolo arruinado escorregou de seu vestido e caiu no chão de mármore com um baque surdo. O som ecoou mais alto do que deveria. No fundo do salão, uma mulher soltou um pequeno suspiro. Do outro lado do salão, Gregory ajustou seus botões de punho como se nada tivesse acontecido. Ele sorriu rigidamente para um par de investidores que o observavam incomodados. «Está tudo bem», disse ele, com uma voz suave, mas tensa.
Foi apenas um acidente bobo. Mirella riu ao seu lado, limpando a mão com um guardanapo. Eu sou tão desajeitada, disse ela docemente, com um tom cheio de falsa inocência. Não queria estragar o vestido dela. Evelyn finalmente levantou o olhar. Suas bochechas estavam pálidas, exceto pela faixa rosada, onde o glacê tocava a pele. Seus olhos brilhavam sob a luz dura da luminária. A humilhação queimava em seu peito, mas ela a conteve, como sempre fazia. Um garçom mal com 20 anos aproximou-se cautelosamente. Senhora, a senhora está bem? Quer que eu traga água? Antes que Evelyn pudesse responder, Gregory estalou os dedos. Ela está bem. Atenda aos convidados na mesa 12. Seu tom tinha o peso da autoridade, do tipo que não admite discussão. O garçom assentiu e saiu rapidamente. Evelyn desabou na cadeira. Sua respiração estava curta. Ela sentia seu coração batendo forte, cada vez mais rápido. A seda de seu vestido grudava em sua pele, fria e úmida. Ela queria desaparecer. As pessoas começaram a sussurrar novamente, mais alto desta vez. O ruído se espalhou pelo salão como uma maré invisível. Isso não foi um acidente. Ele realmente permitiu que isso acontecesse? Ela está grávida. Que tipo de homem faz uma coisa dessas? Mirella inclinou-se para a mesa, fingindo servir-se de champanhe. Você deveria ter mais cuidado, ela murmurou, com um sorriso nos lábios. Você vai estressar o bebê. As palavras doeram mais do que o bolo. Os dedos de Evelyn se agarraram à toalha de mesa. Ela olhou para o marido. Ele não devolveu o olhar. Ele ria suavemente de algo que Mirella sussurrava em seu ouvido. A risada soava falsa, muito alta, muito forçada. O apresentador do evento subiu ao palco, tentando recuperar o controle da noite. Senhoras e senhores, começou ele com a voz trêmula, por que não desfrutamos do jantar? Mas ninguém ouviu. Os telefones já estavam ligados. O brilho das telas iluminava os cantos do salão. Alguns convidados fingiam não ver. Outros murmuravam atrás de seus menus. Evelyn pegou um guardanapo para limpar as mãos. Seus movimentos eram lentos, mecânicos. O tecido rasgou sob a pressão. Ela olhou para o pedaço rasgado por um segundo e o soltou. Na frente dela, Mirella cruzou as pernas e sorriu para uma foto. Um dos fotógrafos, confuso com o alvoroço, capturou o momento sem entender a história por trás. Na foto, Mirella parecia radiante. Evelyn ao fundo parecia destruída. Gregory finalmente voltou para o lado de sua esposa. Ele se inclinou um pouco, fingindo preocupação. Sua voz era baixa, mas tão fria que a fez estremecer. Controle-se, disse ele. As pessoas estão olhando. Eu estou bem, sussurrou ela, embora não estivesse. Bom, não me envergonhe. Ele se endireitou e voltou para o lado de seu sócio perto do bar de champanhe. Eles evitaram olhá-lo, sem saber se deviam continuar a conversa. O peito de Evelyn apertou. O barulho do salão ficou distante, como se ela estivesse debaixo d'água. Ela ainda podia ouvir as risadas de Mirella, o tilintar das taças e o roçar dos vestidos, mas tudo soava abafado. Ela pensou no bebê, nos movimentos suaves que sentiu naquela noite. Ela colocou uma mão sobre o ventre e sussurrou. Está tudo bem. Eu estou aqui. Um flash repentino a assustou. Alguém estava tirando fotos novamente. Evelyn mal virou a cabeça e viu duas mulheres na mesa vizinha, olhando-a com compaixão. Uma delas moveu os lábios. Precisa de ajuda? Evelyn negou com um leve movimento. Ela não confiava mais em sua voz. As portas do salão se abriram, deixando entrar uma rajada de ar fresco. Alguns convidados aproveitaram para sair. Seus passos ecoaram ao se afastarem, cortando o silêncio pesado. Mirella levantou sua taça em direção a Gregory do outro lado do salão. Pelo sucesso,
disse ela em voz alta, garantindo que todos a ouvissem. E pela honestidade, seguiu, uma risada forçada, desconfortável. Evelyn voltou o olhar para baixo. Sua visão estava embaçada. Sua garganta ardia de conter as lágrimas. Ela ainda podia saborear o glacê em seus lábios, doce e desagradável. Seu corpo tremia de raiva contida, mas ela a reprimiu. Anos de prática a haviam ensinado a se calar. Ela pensou na noite em que Gregory a pediu em casamento. Foi sob um céu cheio de fogos de artifício. Sua mão tremeu enquanto ele lhe prometia uma vida de segurança, de companheirismo, de amor. Ela havia acreditado em cada palavra. Agora, essa lembrança parecia o sonho de outra pessoa. A banda voltou a tocar, uma melodia suave destinada a acalmar a tensão. Não funcionou. A música apenas tornou a humilhação em sua mente mais alta. Mirella se levantou para ir ao banheiro, roçando a cadeira de Evelyn. Ao passar, inclinou-se o suficiente para sussurrar. Da próxima vez, use algo que não pareça uma toalha de mesa. Em seguida, riu e se afastou, o som de seus saltos ecoando no mármore. Evelyn olhou para seu prato. A comida estava fria. Os talheres brilhavam sob a luz, e em seu reflexo ela viu seu rosto coberto de creme e lágrimas. Ela não se reconhecia mais. Seu estômago se contraiu. Ela sentiu um leve movimento sob sua palma, um lembrete de que não estava sozinha. Aquele pequeno gesto acalmou sua respiração. Ela fechou os olhos e ouviu as batidas de seu coração. Lentas, firmes. Quando ela os abriu novamente, notou algo. Perto do lustre central, uma luz vermelha piscava. A câmera de segurança. Ela estava gravando desde o início da noite. Seu olhar a seguiu. A lente ainda estava apontada diretamente para ela. Uma sensação de alívio misturada com raiva cresceu dentro dela. Pela primeira vez, havia uma testemunha que não podia ser comprada ou silenciada. Na mesa próxima, uma mulher mais velha tocou suavemente seu braço. "Querida", disse ela em voz baixa, "você quer sair para tomar um ar?" Evelyn forçou um leve sorriso. "Não, obrigada. Estou bem." Mas ela não estava bem. Ela estava planejando. Enquanto ela se recostava na cadeira, os sussurros, a música e a risada se misturaram em um único som sem sentido. A humilhação que havia enchido suas veias começou a esfriar, substituída por algo mais firme. Determinação. Seus dedos roçaram o anel de casamento. Ela o girou lentamente, sentindo o metal pressionar sua pele. Pela primeira vez naquela noite, ela não se sentiu fraca. Ela se sentiu acordada e no fundo de seu ser, um pensamento tomou forma. Isto não é o fim. O salão de baile havia recuperado seu ritmo, pelo menos na aparência. A banda de bossa nova voltou a tocar, mas a melodia soava vazia, como um ruído de fundo para uma conversa que ninguém queria ter. Os garçons moviam-se em silêncio, recolhendo os pratos quebrados e os restos de glacê derretido do chão. Os convidados tentavam agir com normalidade, mas seus olhares voltavam repetidamente para Evelyn, que permanecia imóvel, com os dedos apertando um guardanapo amassado entre as mãos. Gregory voltou para a mesa como se nada tivesse acontecido. Ele puxou a cadeira, ajeitou a gravata e pegou uma taça de vinho. "Vamos seguir em frente", disse ele friamente, sem se dirigir a ninguém em particular. Foi apenas um mal-entendido. Na frente dele, Mirella sorriu com descaramento. "Você tem razão, Greg. Foi um mal-entendido. Eu deveria ter tido mais cuidado." Pobre Evelyn. As palavras pobre Evelyn soaram cheias de falsa compaixão, como veneno coberto de açúcar. Evelyn olhou para o marido, esperando que ele dissesse algo, que a defendesse, que pelo menos reconhecesse que o ocorrido havia sido cruel. Mas Gregory nem sequer olhou para ela.
Ele levantou a taça para brindar com um de seus sócios. Acidentes acontecem, acrescentou com um tom tão cortante que atravessou o murmúrio da sala. A garganta de Evelyn apertou. Ela engoliu em seco, tentando manter a voz firme. Ela jogou o bolo em mim, não foi um acidente. Alguns convidados próximos pararam de fingir que não ouviam. O ar ficou denso. Mirella inclinou a cabeça e soltou uma risadinha. Você está exagerando de novo, Evelyn. Todos viram. Eu tropecei. Pergunte a qualquer um. A voz de Evelyn tremeu levemente. Você olhou diretamente para mim antes de fazer isso. A cadeira de Gregory rangeu no mármore quando ele se inclinou para a frente. Sua mandíbula apertou e o sorriso desapareceu. Chega! Sua voz era baixa, mas perigosa. Você está fazendo um espetáculo. Todos estão olhando para você. Eles já estavam olhando, respondeu Evelyn em voz baixa, com as mãos trêmulas. Gregory exalou pelo nariz, visivelmente incomodado. Você está hormonal, Evelyn. Está assim há semanas. Você reage de forma exagerada a tudo. Evelyn olhou para ele surpresa. Hormonal? Ele deu de ombros, como se isso explicasse tudo. Você precisa descansar. Talvez devesse ir para casa. Eu mando o carro. O peito de Evelyn subia e descia irregularmente. Ela quis gritar, levantar-se e lembrá-lo de que era sua esposa, não uma criança a ser mandada calar. Mas ao abrir a boca, nenhum som saiu. A humilhação era muito profunda. Mirella estendeu sua mão perfeitamente cuidada e a apoiou no braço de Gregory. Ele está sob muito estresse, disse ela com falsa preocupação. Deve ser difícil lidar com um bebê e a pressão da empresa. Gregory assentiu. Exato. Ela não entende o quão difícil pode ser este negócio. A voz de Evelyn recuperou seu fio. Mas eu entendo a traição. Um murmúrio percorreu a mesa. Alguém deixou cair um garfo. O sorriso de Mirella vacilou por um segundo antes de se recompor. Traição é uma palavra muito forte, respondeu ela calmamente, embora seus olhos brilhassem com desafio. Talvez você devesse usar algo mais suave, como mal-entendido. Pare de falar, Gregory retrucou, perdendo a compostura. Ele se virou para a esposa. Você está se envergonhando. Evelyn apertou as mãos em seu colo. Suas unhas cravaram na seda do vestido. Não, ela sussurrou. Você está me envergonhando. Ele se inclinou mais perto. Sua voz era uma faca. Não me teste, Evelyn. Você sabe do que eu sou capaz. Pela primeira vez naquela noite, algumas pessoas das mesas próximas se moveram incomodadas. Eles tinham ouvido. Um casal se olhou com desconforto. Uma mulher mais velha balançou a cabeça. Mirella se levantou, tentando desviar a atenção. Por favor, não vamos fazer um drama disso, disse ela com um sorriso forçado. Estamos aqui por caridade. A tentativa de humor falhou. Ninguém riu. Evelyn sentiu o calor subir ao seu rosto. Mal conseguia respirar. Cada nervo implorava que ela se levantasse e fosse embora, mas suas pernas não respondiam. Ela olhou para Gregory novamente, buscando até mesmo uma faísca de remorso, mas não encontrou nada. Sua expressão era de pedra. Uma jornalista se aproximou cautelosamente, segurando sua câmera. Senhor Lima, o senhor quer fazer uma declaração sobre o ocorrido? Os olhos de Gregory gelaram. Se publicarem algo sobre isso, a Realidades do Rio processará o seu veículo por difamação. A jornalista recuou, assustada. Mirella soltou uma pequena risada. Viu o que o estresse faz? Ela murmurou, alto o suficiente para Evelyn ouvir. Evelyn se levantou lentamente. Sua voz tremia, mas havia calma nela. Você realmente acha que pode controlar todas as histórias, Greg? Os olhos de Gregory se estreitaram. Sente-se. Eu já concedi o seu tempo. Alguns convidados soltaram um leve suspiro. A expressão de Mirella oscilou entre diversão e irritação. Gregory soltou uma gargalhada forçada,
tentando recuperar seu charme. Minha esposa está cansada. Não é ela mesma esta noite. Evelyn olhou-o fixamente. Eu sou exatamente quem eu sou. É você quem parou de olhar tempo suficiente para esquecer. O sorriso dele desapareceu. Ele a agarrou pelo braço, não com força, mas o suficiente para alertá-la. Chega! O gesto não passou despercebido. As câmeras voltaram a piscar. Do fundo, uma voz masculina murmurou: Solte-a. Outra disse: Isso já passou do limite. Gregory a soltou imediatamente, embora sua raiva continuasse a arder. Você está deturpando tudo, disse ele com a voz controlada. Você sempre faz o mesmo, faz as pessoas sentirem pena de você. É manipuladora. Evelyn balançou a cabeça. Você se convenceu disso porque é mais fácil do que ver a verdade. Mirella riu brevemente. Verdade? Por favor. Você vive em seu próprio mundo, Evelyn. Ninguém está contra você. Você simplesmente não suporta não ser o centro das atenções. As palavras a atingiram, mas em vez de se quebrar, Evelyn endireitou os ombros. A dor aguçou sua determinação. Você pode continuar mentindo para todos aqui, disse ela com voz serena, mas não poderá fazê-lo para sempre. Gregory notou os olhares dos convidados. Ele forçou um sorriso, o mesmo sorriso que usara para conquistar a imprensa e os investidores. Minha esposa está emocional, disse ele em tom ensaiado. Peço desculpas pela interrupção. Evelyn quis gritar, mas não o fez. Em vez disso, ela se sentou lentamente, o pulso acelerado. As câmeras capturaram cada detalhe, a distância gelada entre marido e mulher, a satisfação silenciosa no rosto de Mirella, o constrangimento geral do público. Gregory voltou para sua taça, dando a conversa por encerrada. Mirella inclinou-se para ele, sussurrando algo que o fez sorrir arrogantemente novamente. Evelyn olhou para a toalha de mesa com a visão embaçada, mas algo dentro dela havia mudado. Ela não esperava mais que Gregory a defendesse. Ela não esperava mais bondade ou verdade. O que nasceu naquele momento foi algo mais duro, mais claro: determinação. Enquanto os garçons enchiam as taças e a música voltava a tocar, Evelyn permaneceu completamente imóvel. A humilhação ainda ardia, mas havia aço por baixo. Ela olhou para a luminária central e viu aquela pequena luz vermelha piscando, a câmera de segurança que continuava gravando. Um registro de tudo. E enquanto Gregory e Mirella riam sob as luzes douradas, Evelyn murmurou em voz baixa: Eles verão. Todos verão. Sua voz era tão suave que ninguém mais a ouviu, mas seu coração sabia. A noite estava longe de ter terminado. A música se suavizou novamente, mas ninguém a ouvia mais. O público havia parado de fingir que estava comendo. Todos os presentes na gala de caridade haviam se tornado testemunhas silenciosas, esperando para ver o que aconteceria em seguida. Na mesa perto do palco, Evelyn permanecia imóvel como uma estátua, com seu vestido azul pálido, manchado e pesado. A mão de seu marido repousava casualmente sobre a mesa, a poucos centímetros da de Mirella. Mirella Chaves, vestida com seda vermelha que brilhava sob a luminária central, desfrutava da atenção. Ela sempre gostou de ser observada. O caos que ela havia criado naquela noite não a envergonhava, a fazia brilhar. Ela se recostou em sua cadeira e cruzou lentamente as pernas, um movimento deliberado, uma declaração silenciosa de poder. Os olhos de Evelyn seguiram seus gestos. Seu peito subia e descia com respirações lentas e trêmulas. Ela sabia que Mirella fazia isso de propósito. Ela também sabia que Gregory não a impediria. Ele também a observava, com o mesmo sorriso distante que usava nas reuniões da empresa quando pensava ter tudo sob controle.
A mesa entre eles era um campo de batalha. As taças de cristal tremiam sob o peso da tensão. Os talheres prateados brilhavam sob a luz como pequenas lâminas. Mirella pegou sua taça de champanhe. Seus lábios vermelhos se curvaram em um leve sorriso. Devíamos brindar, disse ela levemente, pelos momentos inesperados. Sua voz era suave e brincalhona, mas seus olhos não se desviaram do rosto de Evelyn. Gregory soltou uma risada contida. Não é o momento, Mirella. Ah, vamos, disse ela, fingindo um bico. Foi você quem disse que as pessoas precisam de entretenimento nesses eventos tão chatos. Algumas risadas nervosas se espalharam pelas mesas próximas. O estômago de Evelyn se revirou. Mirella se levantou com graça. Todos os olhares a seguiram. Ela caminhou ao redor da mesa, seus saltos ecoando no mármore. Sabem, começou ela, dirigindo-se aos convidados como se fosse a anfitriã. Quando se trabalha com homens poderosos, aprende-se algo. O sucesso atrai a inveja. O rosto de Gregory se contraiu. Mirella, mas ela o ignorou. Ela colocou a mão em seu ombro e sua pulseira de diamantes refletiu a luz. Algumas pessoas pensam que podem se esconder atrás de títulos ou de compaixão, mas a verdade sempre vem à tona, não é? A insinuação era evidente. Evelyn sentiu sua garganta se fechar. Mirella a estava usando como um tabuleiro, humilhando-a pouco a pouco na frente de todos. Uma mulher na mesa ao lado sussurrou. Ela está realmente fazendo isso? Outro convidado, um jornalista, pegou o telefone, fingindo verificar mensagens, mas na verdade estava gravando. A voz de Evelyn saiu baixa, mas firme. Sente-se, Mirella. Mirella girou lentamente, fingindo surpresa. Ai, Evelyn, esqueci que você ainda estava aqui. Ela riu, um som suave e cruel, que ecoou por todo o salão. Você deveria relaxar. O estresse não é bom para o bebê. Um murmúrio de espanto percorreu o salão. A mão de Evelyn moveu-se instintivamente para o ventre. Gregory não disse nada. Mirella continuou, com um tom leve, mas cortante. Sabe, eu e Greg passamos tanto tempo juntos no trabalho. Noites longas, voos intermináveis, reuniões do conselho. Ele é tão apaixonado pela empresa, por tudo. Ela sorriu e deu uma pausa intencional, longa o suficiente para que todos entendessem o que ela estava insinuando. É difícil não admirar esse tipo de dedicação. O coração de Evelyn batia forte. Ela queria falar, mas a voz não saía. Cada palavra de Mirella era calculada, projetada para feri-la sem perder a elegância. Gregory pigarreou, visivelmente incomodado. Mirella, pare! Mirella inclinou a cabeça. Por quê? Eu só estou dizendo a verdade. Não estamos aqui pela honestidade e pela caridade. As unhas de Evelyn cravaram em suas palmas. Ela se levantou devagar, as pernas tremendo. Você não tem vergonha, disse ela em voz baixa. O sorriso de Mirella aumentou. Vergonha? Querida, a vergonha é para os perdedores. O público murmurou novamente. A tensão era elétrica. Gregory também se levantou, tentando recuperar o controle. Mirella, sente-se. Evelyn, por favor, não piore as coisas. A voz de Evelyn quebrou. Piorar? Você acha que eu piorei? A mandíbula de Gregory apertou. Você está exagerando de novo. Mirella pegou seu telefone da bolsa e tocou na tela. Uma foto apareceu. Ela virou o celular para Evelyn. Pensei que você gostaria desta, Paris. Lembra-se daquela conferência para a qual você deveria ir, Greg? A foto mostrava Gregory e Mirella em frente à Torre Eiffel, sorrindo. O braço dele estava ao redor da cintura dela. Eles pareciam um casal de férias. Todo o salão pareceu exalar ao mesmo tempo. Os murmúrios ficaram mais altos, cheios de espanto. Evelyn olhou para a imagem, seu coração afundando. Você mentiu para mim, disse ela suavemente.
Você disse que aquela viagem foi cancelada. Os lábios de Gregory se abriram, mas ele não disse nada. Mirella guardou o telefone com satisfação. Ele não mentiu para você, apenas não contou a história toda. Evelyn virou-se para o marido. Você a deixou me humilhar, aqui na frente de todos. Gregory baixou a voz. Você está criando drama. Pare. Mas Evelyn não parou. Ela jogou um bolo em mim, mostra nossas fotos, e você ainda a defende. O silêncio voltou a cair sobre o salão. Mirella, ainda de pé, parecia divertida. Ah, não transforme isso em ciúmes. Você está deixando todos desconfortáveis. Eu estou desconfortável porque meu marido trouxe sua amante para um evento de caridade e permitiu que ela me atacasse, disse Evelyn. Sua voz tremia, mas não soava mais fraca. Alguém começou a aplaudir suavemente. Depois, outra pessoa se juntou. O som cresceu, tímido, mas sincero. O rosto de Gregory ficou vermelho. Sente-se, Evelyn. Mirella tentou rir. Isto é absurdo. Ela deu um passo em direção a ela. Talvez você devesse ir para casa. Este não é mais o seu mundo. Evelyn levantou o queixo. Você acha que eu vou embora para você tomar meu lugar? Continue sonhando. Mirella inclinou-se, seu perfume denso e penetrante. Ah, eu já tenho seu lugar. Apenas o uso melhor. As palavras a atravessaram como gelo. O som das câmeras encheu o ar novamente. Os jornalistas capturavam cada gesto, cada olhar. Finalmente, Gregory se levantou. Sua voz era baixa, mas urgente. Chega. As duas. Ele olhou ao redor do salão com um sorriso vazio. Por favor, aproveitem a noite. Nós resolveremos isso em particular. Mas já era tarde demais. Nada do que havia acontecido naquela noite seria particular. Evelyn sentou-se novamente, respirando com dificuldade, sua mente girando. Mirella voltou para seu assento ao lado de Gregory, vitoriosa. Ela levantou sua taça de champanhe e sussurrou algo em seu ouvido que o fez sorrir novamente. Do outro lado do salão, a pequena luz vermelha de uma câmera piscava incansavelmente. Ela tinha visto tudo. E enquanto a orquestra tocava uma melodia alegre para preencher o silêncio, Evelyn olhou para a frente, seu coração batendo no ritmo da música. Sua humilhação era total, mas sob o peso da dor, algo dentro dela se recusou a quebrar. Ela esperava. Ela planejava, prometendo a si mesma que aquela não seria a última vez que a veriam se levantar. As luzes do salão de baile diminuíram ligeiramente quando o próximo prato foi servido, mas a tensão na mesa de Gregory Lima poderia ter iluminado todo o lugar. Os garçons moviam-se em silêncio, conscientes de que algo havia quebrado a ilusão da noite. Os convidados fingiam conversar, mas seus olhos escorregavam sobre as taças de vinho em direção a Evelyn, Gregory e a mulher de vermelho que havia causado tudo. Mirella Chaves recostou-se em sua cadeira, ainda com um sorriso impecável. Seu vestido vermelho irradiava sob a luz dourada, atraindo todos os olhares, quer quisessem ou não. Gregory estava ao lado dela, com a postura rígida, a mandíbula apertada e a taça meio vazia. Evelyn sentava-se à frente deles, com seu vestido azul pálido manchado de glacê e humilhação. Ela tinha as mãos entrelaçadas sobre a mesa, tentando impedir que seus dedos tremessem. A banda tocava suavemente uma melodia destinada a disfarçar a tensão, mas ninguém ouvia. Cada palavra naquela mesa era uma performance para todo o salão. Mirella quebrou o silêncio primeiro. Sabe, Greg, disse ela docemente, acho que devíamos esquecer tudo isso. Afinal, ela já passou por muito esta noite. Sua voz era facilmente audível, suave, mas intencional. Era o tipo de voz que parecia compassiva, enquanto enfiava a faca ainda mais fundo. Evelyn levantou o olhar lentamente. Você tem razão. Eu já passei por muito.
Mirella inclinou a cabeça, fingindo simpatia. Eu só quis dizer que todos cometemos erros. Não se pode guardar rancor para sempre. Evelyn abriu os lábios, mas antes que pudesse responder, Gregory bateu na mesa com a mão. Os talheres tilintaram. Chega, disse ele com aspereza. As duas. Alguns convidados se assustaram. A música parou novamente. Mirella soltou uma pequena risada. Greg, relaxa, você está exagerando. A voz de Gregory baixou de tom. Você já me envergonhou o suficiente esta noite. Me envergonhar? Os olhos de Mirella brilharam. Você me disse para vir. Você disse que eu pertencia aqui. O estômago de Evelyn se revirou. Ela podia sentir algo mudando, uma nova tensão crescendo entre eles. Gregory inclinou-se em direção a Mirella. Sua voz era glacial. Você está fora de lugar. O sorriso de Mirella desapareceu. Fora de lugar? Disse ela com volume suficiente para que todos ouvissem. Você disse que ela não era nada para você. Ela apontou para Evelyn, a mão tremendo. Você disse que ela era fraca e patética. Um murmúrio percorreu o salão. As câmeras voltaram a piscar. Evelyn permaneceu imóvel. Seu coração batia tão forte que ela pensou que todos podiam ouvi-lo. Gregory empalideceu. Baixe a voz, ele murmurou com fúria. Mirella se levantou. Não, deixe que todos ouçam, que todos saibam que tipo de homem você é. Ela levantou sua taça de champanhe. Eu brindo ao homem que mente para todos, até para si mesmo. A paciência de Gregory se esgotou. Ele se levantou e agarrou o pulso dela antes que ela pudesse atirar a bebida. O salão inteiro exalou com espanto. Sente-se, ele ordenou. Mirella puxou a mão com um solavanco. Não me toque, ela gritou. Você não me controla. Os seguranças perto da porta começaram a se mover, mas ainda não intervieram. Evelyn se levantou lentamente, a cadeira raspando no mármore. Chega, disse ela com voz trêmula, mas clara. Vocês já fizeram o suficiente. Mirella virou-se para ela. Ah, finalmente ela fala. Sua risada cortou o ar como uma lâmina. Você acha que é melhor do que eu? Você acha que com esse vestido ridículo parece uma santa? Evelyn respirou fundo. Eu acho que cansei de fingir. Mirella sorriu com desdém. Fingir o quê? Que ele ainda te ama? Que este casamento não é um contrato de negócios? Ela caminhou em direção a ela, seus saltos vermelhos marcando o ritmo do desprezo. Ele é meu agora, todos sabem disso. As mãos de Evelyn se fecharam ao lado do corpo. Se é isso que você pensa que é amor, então vocês merecem um ao outro. O rosto de Mirella se contorceu. Ingrata. Você nem sabe tudo o que ele fez por você. A voz de Evelyn manteve-se calma. Ele fez muito. Nada que valha a pena lembrar. A fúria de Mirella explodiu. Ela pegou a taça de vinho tinto da mesa e, antes que alguém pudesse reagir, atirou-a diretamente em Evelyn. O líquido espirrou em seu rosto e vestido, tingindo o tecido azul com manchas vermelhas profundas. O salão inteiro ofegou novamente. Dezenas de telefones foram levantados. O som dos obturadores encheu o ar. Evelyn piscou contra a ardência do álcool nos olhos. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, uma voz quebrou o silêncio. Veio do outro lado do salão, alta e clara. Chega! Todos se viraram. Uma mulher alta, de cabelos prateados e terno branco impecável, estava de pé perto do palco. Sua expressão era impenetrável, mas seus olhos brilhavam com uma autoridade serena. Mirella franziu a testa. Quem é você? A mulher deu um passo à frente. Alguém que viu crueldade suficiente por uma noite. O rosto de Gregory se contraiu. Senhora Hayes, isto é um assunto privado. Mas ela o ignorou. Ela se dirigiu ao público. Privado? Ele tornou público quando decidiu humilhá-la na frente de todos. Os sussurros se espalharam.
O nome Margaret Hayes correu como fogo pelo salão. Todos no Rio a conheciam, a presidente da Empresas de Energia Hayes, uma das mulheres mais poderosas do estado. Evelyn prendeu a respiração. Mãe? A expressão de Margaret suavizou por um instante. Sim, querida. Em seguida, ela olhou novamente para Gregory, com uma voz tão afiada quanto o vidro. Você acabou de agredir a filha de um dos seus maiores investidores. Gregory abriu a boca, mas não conseguiu falar. A segurança de Mirella se desvaneceu. Eu não sabia, ela gaguejou. Margaret a interrompeu. Você não se importou em saber. Essa é a diferença. O murmúrio cresceu. Os fotógrafos se aproximavam. Margaret apontou para o teto. Cada segundo disso foi gravado. Aquela câmera de segurança estava transmitindo ao vivo para a arrecadação de caridade. Um suspiro coletivo percorreu a sala. O rosto de Mirella perdeu a cor. Os lábios de Gregory se separaram em um gesto de horror. Evelyn permaneceu imóvel, com os olhos brilhando. Margaret se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Você está segura agora, disse ela em voz baixa. Você não precisa mais suportar isso. Evelyn assentiu lentamente, sentindo finalmente o peso da noite. O público começou a aplaudir, primeiro timidamente, depois com força. Mirella virou-se para Gregory, tremendo. Você disse que ninguém saberia. Ai! O rosto de Gregory endureceu. Cale a boca, Mirella. Não me mande calar a boca, ela sibilou. Você me prometeu tudo. A discussão deles se transformou em caos enquanto a segurança intervinha. Ambos foram separados e escoltados para fora. Evelyn ficou no centro do salão, encharcada de vinho e glacê, mas parecia brilhar sob as luzes. Sua humilhação havia se transformado em algo diferente, algo indestrutível. Os aplausos cresceram. As câmeras piscaram como fogos de artifício. E através de tudo, Evelyn permaneceu quieta, com a mão firme de sua mãe sobre o ombro. Pela primeira vez em toda a noite, ela se sentiu vista. E para Gregory Lima e Mirella Chaves, a noite que começou como uma celebração se tornou o fim público de seu império. Na manhã seguinte, a luz brilhante do sol do Rio de Janeiro entrava pelas janelas do Centro Médico Santa Teresa. A cidade lá fora seguia seu ritmo como se nada tivesse acontecido na noite anterior, mas para Evelyn Marques, tudo havia mudado. O gala havia terminado. A humilhação havia terminado. O que restava agora era a verdade, as provas e as consequências. O quarto do hospital estava em silêncio, exceto pelo suave zumbido das máquinas. Um monitor fetal emitia bipes constantes ao lado da cama. Seu ritmo era tranquilo e firme. Evelyn estava recostada nos travesseiros, com uma mão sobre o ventre. O bebê estava bem. O médico havia confirmado 2 vezes, mas ela continuava a observar o monitor como se fosse a única coisa que a mantinha sã. Sua mãe, Margaret Hayes, estava perto da janela com o telefone na mão. Sim, eu quero o relatório completo. As gravações de ontem à noite, cada ângulo, enviem para o escritório do nosso advogado e certifiquem-se de que o horário esteja visível. Sua voz soava serena, mas havia aço por baixo. Ela encerrou a chamada e virou-se para a filha. Você se sente bem? Perguntou ela em um tom mais suave. Evelyn assentiu fracamente. Fisicamente, sim. Emocionalmente, eu não sei. Eu me sinto entre o alívio e o cansaço. Margaret se aproximou e arrastou uma cadeira para a cama. Ontem à noite você foi corajosa. A maioria teria desmoronado, mas você se manteve firme. Section, não me senti corajosa, murmurou Evelyn. Eu me senti pequena. Eu ainda me sinto assim. Margaret afastou uma mecha de cabelo da testa da filha. Ser pequena não significa ser fraca.
Você estava em uma sala cheia de pessoas que queriam calar você e você não cedeu. Isso é poder. Os olhos de Evelyn se encheram de lágrimas. Ele me ameaçou, mãe. Ele disse que tiraria tudo de mim. O olhar de Margaret endureceu. Ele não vai tirar nada de você. Ele já tirou demais. Agora será a vez dele de perder Ezio. A porta se abriu devagar e uma mulher de terno azul marinho entrou. Ela carregava uma maleta e um ar profissional. Senhora Reis, eu sou a detetive Carla Souza. Eu fui designada para o seu caso. Evelyn se endireitou um pouco. Caso. A detetive assentiu. Sim, senhora. O que aconteceu ontem à noite é considerado agressão física e emocional. Há testemunhas e já temos várias gravações. Estou aqui para tomar sua declaração e garantir que a senhora conheça seus direitos. Margaret indicou que ela continuasse. Por favor, prossiga. A detetive sentou-se em uma pequena mesa aos pés da cama. Primeiro preciso confirmar que a senhora se sente segura e que dá seu consentimento para depor. Evelyn assentiu. Sim, eu dou. A detetive apertou um botão em seu gravador. Para registro, esta é a detetive Carla Souza, realizando uma entrevista preliminar com a senhora Evelyn Marques Lima. A data é 14 de junho, local, Centro Médico Santa Teresa, Rio de Janeiro. Evelyn, a senhora pode descrever o que aconteceu ontem à noite na gala de caridade da Realidades do Rio? Evelyn respirou fundo. Sua voz tremeu no início, mas se estabilizou. Eu compareci com meu marido, Gregory Lima. A diretora de relações públicas dele, Mirella Chaves, também estava lá. Durante o evento, Mirella jogou um bolo em mim. Depois, ela jogou uma taça de vinho tinto no meu rosto. Gregory não a impediu. Ele me mandou calar a boca e, quando tentei falar, me ameaçou de me arruinar. A detetive ouviu atentamente enquanto fazia anotações. Algum deles a tocou ou a agrediu fisicamente? Sim, respondeu Evelyn em voz baixa. Gregory me agarrou pelo braço. Não foi forte o suficiente para deixar marca, mas ele o fez para me assustar. A senhora se sentiu em perigo? Sim, e humilhada. Havia câmeras, jornalistas, investidores, todos viram. A detetive assentiu. Eu revisei parte das gravações. A evidência é sólida. Apresentaremos acusações de agressão e intimidação, e a senhora também pode solicitar uma ordem de proteção. Os olhos de Evelyn se arregalaram. Uma ordem de restrição? Isso mesmo. Impedirá que ele entre em contato com a senhora de qualquer forma. Ele não poderá ligar, enviar mensagens ou se aproximar de sua casa ou trabalho. Se o fizer, será preso imediatamente. A voz de Margaret soou firme. Apresente-a hoje. A detetive sorriu levemente. Já está em andamento. Ela se levantou, recolhendo seus documentos. Informaremos a senhora assim que o promotor revisar as provas. Também designaremos um oficial para permanecer por perto até confirmarmos que a senhora está segura. Evelyn exalou com um tremor. Obrigada. Quando a detetive saiu, o quarto voltou ao silêncio. O bip do monitor era constante e reconfortante. Evelyn olhou pela janela. Além dela, a cidade brilhava sob a luz do meio-dia, tranquila e indiferente. Margaret sentou-se ao seu lado novamente. Você deveria descansar, querida. Evelyn balançou a cabeça. Eu não consigo, ainda não. Eu continuo repetindo tudo em minha mente. A maneira como todos olharam e ninguém disse nada. A maneira como ele me olhou, como se eu fosse o problema. Margaret pegou sua mão. As pessoas nem sempre agem certo no momento, mas agora estão agindo. O público está indignado. O vídeo já se tornou viral. Evelyn piscou. Viral? Sua mãe assentiu. Metade da cidade viu antes da meia-noite. Está em todas as notícias esta manhã. O nome de Gregory está em tendência pelas piores razões. Uma pequena risada amarga escapou dos lábios de Evelyn.
Pela primeira vez, ele não pode controlar a história. Margaret sorriu suavemente. Exato, a história não pertence mais a ele. Naquele momento, uma enfermeira entrou com uma pasta. Senhora Lima, vamos verificar novamente o batimento do bebê. Evelyn a corrigiu delicadamente. É Senhora Marks. A enfermeira sorriu, captando a firmeza em sua voz. Claro, Senhora Marks. O som rítmico do coração do bebê encheu o quarto novamente, constante e tranquilizador. Evelyn fechou os olhos e deixou o som envolvê-la. Era uma prova de que ela ainda estava de pé, viva e avançando. Quando a enfermeira saiu, Margaret pegou seu casaco. Eu tenho uma reunião com a equipe jurídica esta tarde. Eles começarão a redigir a ordem de proteção e os trâmites do divórcio. Evelyn levantou o olhar. Divórcio. Eu nunca pensei que ouvir essa palavra me faria sentir alívio. Margaret beijou sua testa. Não é o fim, é o começo. A porta se fechou atrás dela, deixando Evelyn sozinha com o ritmo suave do monitor. Ela olhou para o relógio. 12:00. Menos de 12 horas haviam se passado desde a gala, e sua vida já era completamente diferente. Seu telefone vibrou na mesinha. Uma mensagem de um número desconhecido apareceu. Você acha que ganhou? Isso não acabou. Evelyn olhou para as palavras. Seu coração acelerou, mas ela não respondeu. Ela apertou o botão para chamar a enfermeira. Quando ela chegou, Evelyn entregou-lhe o telefone. Por favor, mostre isso para a detetive. A enfermeira assentiu e levou o dispositivo. Evelyn recostou-se nos travesseiros novamente, respirando fundo. Ela olhou para o monitor. O coração do bebê continuava forte. A linha subia e descia com ritmo constante. Pela primeira vez em meses, Evelyn sorriu. Estamos seguras, sussurrou. Ele não pode mais nos machucar. O monitor emitiu seu suave bip em resposta, constante como a verdade, enquanto lá fora a cidade continuava a girar. 2 dias depois, Evelyn estava sentada no escritório de sua mãe, cercada de silêncio e ordem. Lá fora, a tempestade de manchetes continuava furiosa, mas ali tudo era calma. O quarto cheirava levemente a couro e jasmim. A luz da manhã entrava pelas altas janelas e caía sobre a mesa de madeira polida, onde documentos organizados com precisão estavam empilhados. Margaret Hayes, sempre serena, permanecia de pé, atrás de sua cadeira com uma xícara de chá na mão. Você está pronta? Perguntou sua mãe em voz suave. Evelyn assentiu. Sim, eu quero ver tudo. Margaret lhe entregou um envelope grosso. Estes são os resultados preliminares dos investigadores particulares. Eu pedi que fossem minuciosos. Evelyn respirou fundo e tirou os papéis. A primeira folha era uma série de fotografias coloridas. Seu próprio rosto olhava para ela da página, com hematomas, cansaço e uma expressão apagada. Ela nem sequer se lembrava de quando algumas delas haviam sido tiradas. Essa, disse Margaret, apontando para uma foto de Evelyn em frente à torre da Realidades do Rio. Um jornalista a tirou há 3 meses. Eles acharam que você parecia doente. Eu não sabia o quão grave era tudo até agora. Evelyn virou a página. Havia capturas de tela de mensagens, extratos de cartão e planos de viagem. O nome de Mirella aparecia repetidamente. Paris, Chicago, Dubai. Cada viagem que Gregory havia descrito como a negócios era outra mentira. Ele planejou tudo, sussurrou Evelyn. Cada mentira, cada desculpa. Sim. A voz de Margaret era calma, mas glacial. E pagou por tudo com fundos da empresa. O conselho verá esses documentos amanhã de manhã. Desvio de fundos, despesas falsificadas. É o suficiente para acabar com a carreira dele. Evelyn folheou outro conjunto de imagens. Desta vez, as fotos eram dela. Seu pulso tinha um leve hematoma.
Seu braço estava avermelhado onde ele a havia segurado meses atrás. Ela se lembrava daquela noite com clareza. Ele havia ficado zangado porque ela cancelou um jantar de negócios para comparecer a uma consulta pré-natal. Eu disse a mim mesma que não era sério, murmurou. Eu até usei mangas compridas para esconder. Eu pensei que se eu ficasse quieta, tudo pararia. Margaret colocou a mão em seu ombro. O silêncio protege os abusadores, não as vítimas. Você não é quem deve sentir vergonha. Evelyn assentiu lentamente com a garganta apertada. Eu guardei as fotos. Eu não sei porquê. Talvez eu soubesse que um dia precisaria delas. Esse instinto a salvou, respondeu sua mãe. Elas continuaram a revisar as provas. Havia mensagens entre Gregory e Mirella, cruéis e descuidadas. Mantenha ela ocupada com o bebê. Ela não precisa saber sobre Paris. Outra mensagem mostrava Gregory reclamando que a gravidez de Evelyn era inoportuna. Evelyn fechou os olhos. Ele falava do nosso filho como se fosse um incômodo. A mandíbula de Margaret endureceu. O promotor terá tudo isso no final do dia. Não é mais apenas um escândalo. É um caso criminal. A porta se abriu suavemente. A detetive Souza entrou com uma pasta na mão. Bom dia, senhora Marques. Senhora Reis. Ela cumprimentou educadamente e sentou-se em frente a elas. Eu queria atualizá-las antes que falem com o promotor. Evelyn se endireitou. O que eles encontraram? A detetive abriu a pasta. Dentro havia e-mails impressos, imagens de vigilância e declarações. Confirmamos que Mirella Chaves coordenou várias viagens internacionais da empresa com propósitos falsos. Gregory Lima as aprovou pessoalmente. Também há uma gravação telefônica entre eles uma semana antes da gala. Ela colocou um pequeno dispositivo sobre a mesa. Uma voz masculina preencheu a sala. Era a de Gregory. Tem certeza de que não haverá câmeras? A voz de Mirella respondeu, baixa e confiante. Não se preocupe. Eu posso lidar com ela. Se ela fizer uma cena, ela só vai parecer louca. A gravação terminou. Evelyn sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela planejou me humilhar? Sim, disse a detetive. E as câmeras que ele tanto temia foram o maior erro dele. Cada segundo daquela noite está gravado. Margaret cruzou os braços. E a imprensa? A opinião pública está do lado da senhora, respondeu a detetive. Mas este caso não se baseia em compaixão, mas em provas, e nós as temos. Ela tirou um documento e o colocou na frente de Evelyn. Esta é uma solicitação formal de divulgação financeira. Quando o tribunal a assinar, teremos acesso total às contas bancárias dele. O uso indevido de fundos ficará claro. Evelyn observou o papel. O selo oficial do Estado brilhava no topo. Quanto tempo falta para o julgamento? A audiência preliminar será em 2 semanas, disse a detetive. Hoje mesmo solicitaremos a ordem de restrição. Ele não poderá se aproximar da senhora. Evelyn assentiu. Obrigada. A detetive sorriu com serenidade. A senhora fez tudo certo, senhora Marques. O mais difícil já passou. A verdade sempre deixa um rastro. Uma vez que se começa a ligar os pontos, é impossível escondê-la. Quando ela saiu, o silêncio voltou a preencher o escritório. Evelyn permaneceu quieta, olhando as fotos sobre a mesa. Cada uma era uma lembrança que ela havia tentado enterrar. Cada uma era agora uma prova. Sua mãe quebrou o silêncio. É engraçado, não é? O que antes era privado agora pertence ao mundo. Mas às vezes é isso que significa justiça. A verdade à vista de todos. Evelyn exalou lentamente. Ele sempre dizia que eu deveria me sentir sortuda por tê-lo, que ninguém mais me quereria, que eu não sobreviveria sem ele. Os olhos de Margaret suavizaram. E agora você sabe que nada disso era verdade. Evelyn olhou pela janela. Lá embaixo, repórteres esperavam na entrada, buscando uma declaração.
Seu telefone vibrava com mensagens que ela não queria ler. Notícias, entrevistas, artigos, mas seu coração estava sereno. O medo que a havia dominado começava a se desvanecer, substituído por algo mais forte. Eu costumava pensar que o silêncio me mantinha segura, disse ela em voz baixa, mas ele apenas me mantinha invisível. Margaret apertou sua mão. Agora você é visível e poderosa. Não deixe que ninguém tire isso de você. Evelyn voltou o olhar para a mesa. A foto no topo chamou sua atenção. Era da noite da gala. Ela estava imóvel sob as luzes, com o vestido arruinado e o rosto manchado de lágrimas. Mas atrás dela, a luz vermelha da câmera de segurança brilhava. Prova de que a verdade nunca parou de observar. Ela pegou uma caneta e assinou a solicitação de divulgação no final da página. Vamos acabar com isso, disse ela. Sua mãe sorriu com orgulho tranquilo. Essa é minha garota. À medida que o sol da tarde avançava pelo quarto, as paredes pareciam se iluminar. Pela primeira vez em meses, Evelyn não se sentiu presa em sua própria vida. Ela se sentiu acordada. Ela reuniu as provas em um único pacote, pronta para entregá-las à sua advogada. Lá fora, o som das câmeras filtrava-se fracamente pelo vidro, mas ela não se incomodou. A história não era mais sobre sua dor. Era sobre as provas, e as provas, ela compreendeu então, eram mais fortes do que qualquer palavra que Gregory Lima pudesse dizer. 3 semanas depois, o Rio de Janeiro acordou com uma nova manchete. Realidades do Rio enfrenta o colapso após o escândalo. A história ocupava a capa de todos os principais jornais. Os apresentadores pronunciavam seu nome em tons duros. Investidores retiravam seu dinheiro. Parceiros cancelavam contratos. O império de Gregory Lima, que outrora fora um símbolo de poder e confiança, começava a desmoronar da noite para o dia. Evelyn observava tudo à distância. Ela estava sentada na varanda da casa de praia de sua mãe em Angra dos Reis, onde o ar cheirava a sal e lavanda. O Pacífico se estendia sem fim à sua frente, tranquilo e azul. As ondas batiam nas rochas com um ritmo que a lembrava do batimento firme que ouvira no hospital semanas antes. Ela havia mudado de uma forma difícil de descrever. A exaustão do medo havia sido substituída por uma calma determinada. Cada dia começava igual. Ela acordava cedo, caminhava pela orla e respirava até que seus pulmões parassem de tremer. Depois, ela abria seu laptop e começava a trabalhar na próxima fase de sua vida. Sua equipe jurídica ligava todos os dias com novidades. O processo de divórcio avançava rapidamente. A ordem de restrição havia sido aprovada. Gregory estava proibido de contatá-la ou se aproximar a menos de 150 metros de sua casa ou trabalho. Mirella Chaves havia sido demitida da Realidades do Rio e estava sob investigação por fraude corporativa. Naquela manhã, sua advogada soava quase alegre ao telefone. Ele está perdendo o controle, Evelyn. O conselho votou ontem para destituí-lo como CEO. Você receberá o acordo e o pedido de desculpas público antes do final do mês. A voz de Evelyn era serena. Eu não quero o pedido de desculpas dele. Eu quero responsabilidade. Você terá ambos, respondeu a advogada. Quando ela desligou, Evelyn permaneceu em silêncio por um longo momento. O oceano brilhava sob a luz do sol. Não parecia mais um horizonte inatingível. Parecia uma promessa. Sua mãe saiu para a varanda com 2 xícaras de chá. Eu vi as notícias, disse Margaret, entregando-lhe uma. Eles a chamam de o rosto da coragem. Evelyn sorriu levemente. Eu não tenho certeza se quero ser o rosto de alguma coisa. Eu só queria ser livre. Margaret sentou-se ao lado dela. A liberdade tem muitas formas. Às vezes é o direito de falar.
às vezes é a força de ficar em silêncio. Elas tomaram chá em silêncio, ouvindo o som do mar. Margaret olhou para ela. O que é agora? Evelyn pensou sobre isso. A pergunta não a assustava mais. Eu quero voltar a trabalhar, mas não na sombra dele. Eu quero criar algo que faça sentido. Sua mãe assentiu com aprovação. Você tem os recursos. Use-os com sabedoria. Construa algo que ajude as mulheres que não tiveram o que você teve. Evelyn olhou para ela com um novo brilho nos olhos. Ela estava pensando exatamente a mesma coisa. Naquela tarde, ela abriu seu computador e começou a escrever uma proposta. O título dizia: Fundação Julia Marques para Mulheres e Crianças. A missão era simples: oferecer apoio legal e emocional a mulheres em relacionamentos abusivos, especialmente aquelas sem poder ou recursos. Ela queria transformar sua dor em proteção para outras. Enquanto ela digitava, as memórias voltavam. As noites silenciosas, o medo, a maneira como ela se convenceu de que não era tão sério. Cada palavra que ela digitava era a recuperação de uma parte de si mesma que Gregory tentara apagar. Seu primeiro telefonema foi para a detetive Souza. Eu estou começando algo novo, ela lhe disse. Quando o caso terminar, eu quero colaborar com o programa de assistência do seu departamento. Há muitas mulheres que não sabem a quem recorrer. A detetive soou sinceramente comovida. Você está fazendo algo importante, Evelyn. O mundo precisa de mais sobreviventes que falem. Eu não vou apenas falar, Evelyn respondeu. Eu vou construir. Naquela noite, ela caminhou descalça pela praia, com a areia fria entre os dedos. O céu ardia em tons de laranja e dourado, enquanto o sol descia para o horizonte. Pela primeira vez em meses, ela sentiu paz em seu próprio corpo. Os hematomas haviam desaparecido, o medo havia se dissipado, mas a lição permanecia. Ela parou na beira da água, olhando as ondas infinitas. Nós vamos ficar bem, sussurrou para seu bebê. Sua mão repousou suavemente sobre seu ventre crescente. O vento levou sua voz para o mar. Atrás dela, Margaret chamou. O jantar está pronto. Evelyn sorriu e voltou lentamente, sentindo força em cada passo. Cada dia ela se sentia mais ela mesma, não a esposa silenciosa que vivia sob as regras de outro, mas uma mulher que reconstruía sua própria vida tijolo por tijolo. Lá dentro, a mesa de jantar estava coberta de documentos, plantas e esboços. Margaret olhou para a desordem e sorriu com cumplicidade. Então você realmente vai fazer isso? Sim, disse Evelyn. Eu a nomearei em homenagem à vovó. Fundação Julia Marques. Os olhos de Margaret suavizaram. Ela estaria orgulhosa. Ela foi a mulher mais forte que eu conheci. Agora, eu acho que você a superou. Evelyn riu suavemente. Eu não tenho tanta certeza, mas estou tentando. Elas jantaram em silêncio, observando o céu mudar de dourado para índigo. A casa parecia quente e segura, cheia do som tranquilo dos pratos e do mar. Após o jantar, Evelyn recebeu outro telefonema de sua advogada. Ela saiu para a varanda para atender. Nós finalizamos os documentos, disse a advogada. A Realidades do Rio concordou em transferir suas ações e resolver o caso fora do tribunal. Mas há algo mais. O conselho quer se reunir com você amanhã. Eles estão lhe oferecendo um cargo. Presidente interina. Evelyn ficou imóvel. Eles querem que eu dirija a empresa? Sim. Eles dizem que é justiça poética. Você sempre fez parte do negócio, embora Gregory fingisse o contrário. Evelyn olhou para o oceano surpresa. Eu não sei se quero isso. A advogada hesitou. Pense nisso. Às vezes o poder, nas mãos certas, pode curar o que antes destruiu. Ela desligou e permaneceu ali, ouvindo as ondas quebrarem na costa. A ideia a assustava, mas também a animava.
Significava que ela tinha uma escolha, algo que ela não tinha há anos. Margaret apareceu na porta. Tudo bem? Evelyn sorriu levemente. Eu acho que sim. Eles querem que eu dirija a empresa. Sua mãe levantou uma sobrancelha. E o que você quer? Evelyn olhou para o horizonte. Eu quero dirigir minha vida primeiro. Na manhã seguinte, ela acordou cedo e ficou em frente à janela, observando o nascer do sol. O céu mudou de violeta para rosa e depois para dourado. Ela colocou uma mão sobre o ventre e sorriu. O telefone vibrou com outra mensagem de sua advogada confirmando o horário da reunião. Mas antes de responder, ela abriu uma nova página em seu computador e começou a escrever outra coisa, a declaração de abertura da fundação. Começava assim: do silêncio à força. As palavras lhe pareceram perfeitas. Agora, elas pertenciam a ela. Lá fora, o mundo continuava a mudar. O império de Gregory desmoronava. As câmeras procuravam novas histórias e, pela primeira vez, a vida de Evelyn Marks era realmente dela. Ela fechou o computador, respirou fundo e sussurrou: Vamos começar de novo. A manhã da coletiva de imprensa amanheceu clara e brilhante. O ar no centro do Rio de Janeiro estava cheio de expectativa. Os repórteres se aglomeravam em frente aos degraus de mármore da Torre da Realidades do Rio, com as câmeras preparadas e os microfones erguidos. O edifício que outrora simbolizou o poder de Gregory Lima havia se tornado o palco de sua rendição pública. Dentro do hall, Evelyn esperava ao lado de sua mãe. Ela usava um tailleur branco simples e o cabelo preso com cuidado. A cor lhe dava um ar sereno, intocável. Margaret apertou sua mão. Você está pronta? Perguntou. Evelyn assentiu. Eu estou pronta há muito tempo. As portas se abriram para uma onda de flashes. O barulho das vozes e o clique das câmeras encheram o ar. A segurança guiou Evelyn e Margaret até o pódio, onde o antigo logotipo da empresa havia sido substituído por um novo: Fundação Marks para Mulheres e Crianças. Ao vê-lo, Evelyn sentiu um nó na garganta. Ela ajustou o microfone, com as mãos firmes. Por um momento, ela apenas olhou para a multidão, observando os rostos de jornalistas, funcionários e estranhos que haviam seguido sua história. Então ela começou. Bom dia, meu nome é Evelyn Marks. Hoje, estou aqui não como esposa de alguém, não como vítima, mas como uma mulher que se recusou a ser silenciada. Sua voz ressoou com clareza por toda a praça. 3 meses atrás, fui humilhada nesta mesma cidade pelo homem que uma vez prometeu me proteger. Mas aquela noite não terminou minha história. Ela a começou. A multidão silenciou completamente. E até o som do tráfego além das barricadas desapareceu. As últimas semanas foram difíceis. Ela continuou. Mas elas também me mostraram que a verdade tem poder. Quando as pessoas veem uma injustiça, elas podem escolher olhar para o outro lado ou podem escolher agir. Eu estou aqui porque escolhi agir, escolhi falar. E agora, eu escolho construir. Atrás dela, um grande cartaz se desenrolou mostrando o nome da fundação. A declaração de missão dizia: empoderar as sobreviventes através de assistência jurídica, educação e esperança. Evelyn olhou para o público novamente. Esta fundação apoiará as mulheres que se sentem presas, ignoradas ou sem poder. Ofereceremos a elas orientação legal, abrigo e educação para que nunca mais tenham que enfrentar o que eu enfrentei sozinha. Os aplausos começaram timidamente e depois cresceram até encher a praça. Margaret sorria orgulhosa ao lado dela, os olhos brilhantes. Evelyn esperou o barulho diminuir. Eu não estou aqui para destruir ninguém, disse ela com firmeza. A justiça não é vingança, é equilíbrio, é responsabilidade. E hoje, esse equilíbrio começa.
Como se fosse um sinal, um murmúrio percorreu a multidão. Do outro lado da rua, as câmeras giraram ao ver 2 policiais escoltando Gregory Lima para fora do edifício. Seu terno estava amassado, seu rosto pálido sob o sol da manhã. Os repórteres gritaram perguntas, mas ele manteve a cabeça baixa. Atrás dele, Mirella Chaves caminhava cercada de detetives. Os flashes das câmeras iluminavam sua queda em rajadas de luz cruel. Evelyn não se virou para olhar. Ela manteve o olhar fixo para a frente e a voz serena. Para todas as mulheres que foram mandadas calar a boca, para todas as pessoas que já se sentiram pequenas, eu quero que saibam disto. O silêncio não é segurança. Falar é como nós curamos. Os aplausos voltaram, mais fortes do que antes. Alguns jornalistas baixaram suas câmeras, apenas observando-a. Não era mais sobre um escândalo. Era sobre sobrevivência. Ao terminar o discurso, Evelyn se afastou do pódio. Margaret a abraçou com ternura. Você conseguiu, sussurrou. Evelyn sorriu. Nós conseguimos. Elas caminharam juntas pela multidão enquanto os repórteres a chamavam pelo nome e as pessoas estendiam a mão para cumprimentá-la. O barulho a cercava, mas não parecia mais caos. Parecia vida. Ao meio-dia, ela já estava em seu carro. A cidade brilhava sob o sol. Ela encostou-se na porta por um momento, respirando profundamente. O som do tráfego distante se misturava com o vento, e pela primeira vez em meses, seu peito se sentiu leve. Naquela tarde, ela voltou para casa, para o silêncio da costa de Angra dos Reis. O oceano se estendia além das janelas, tranquilo e luminoso. Ela tirou o tailleur e vestiu um cardigã macio. Depois saiu para a varanda. Ela colocou as mãos sobre o ventre enquanto o vento acariciava seu cabelo. O bebê deu um pequeno chute e ela sorriu. Nós conseguimos, sussurrou. Agora estamos seguros. De lá dentro, seu telefone vibrava com notificações, entrevistas, convites, parabéns, mas ela ignorou todas. Ela pegou uma caneta e escreveu uma única linha em seu diário. A força nem sempre é barulhenta. Às vezes, é a decisão silenciosa de se levantar novamente. O sol começou a se pôr, tingindo a água de dourado. Margaret se juntou a ela na varanda com 2 xícaras de chá. Você vai mudar vidas, disse ela em voz baixa. Eu só quero ter certeza de que ninguém se sinta invisível, respondeu Evelyn. Elas ficaram juntas, olhando para o horizonte. O céu mudou de laranja para rosa e depois para azul. O som das ondas era constante, sereno, vivo. Quando a noite caiu, a última luz refletiu sobre o oceano. Evelyn fechou os olhos e respirou o ar salgado e tranquilo. O mundo não parecia mais um lugar que a havia ferido. Parecia um lugar capaz de curar. Quando finalmente abriu os olhos, ela sussurrou as palavras que um dia diria ao seu filho. Nós sobrevivemos porque falamos a verdade. O vento levou sua voz para a escuridão, e pela primeira vez em sua vida, Evelyn Marks sentiu-se completamente livre. Valor e significado mais profundo. A história de Evelyn Marks é um lembrete poderoso de que a humilhação pública pode se tornar o catalisador para o poder pessoal. Ela transformou sua dor e silêncio em uma fundação robusta, provando que a verdade e a dignidade sempre vencerão a arrogância e o controle. A verdadeira força não reside na cadeira de CEO ou no dinheiro na conta bancária, mas na capacidade de se levantar e falar por si e pelos outros, especialmente quando ninguém mais se atreve a fazê-lo. Se você tivesse que escolher entre o conforto do silêncio e o caos de falar a verdade, qual você escolheria? Conte-nos a que horas você está vendo este vídeo e de qual cidade do Brasil você nos acompanha. Deixe seu comentário abaixo.
Se você amou esta história de transformação inspiradora e deseja acompanhar a jornada da Fundação Marques, inscreva-se no canal e deixe seu like para nos ajudar a espalhar a mensagem. O silêncio nunca é segurança.